Não, não, não mexe aí, não mexe em nada. Fui eu mesmo, eu que parei. Eu estava congelada. Então hoje eu vim falar com vocês sobre congelar. Sobre medo, na verdade, né? A gente tem falado um monte sobre esses mecanismos primitivos, primários nossos, né? A gente falou de ansiedade, falou de depressão também, dos hormônios e tudo mais. E aí eu pensei assim, cara, vamos falar de medo, né? Eu odeio sentir medo. Eu sinto muito medo, sentia muito medo. E uma das coisas mais chatas de sentir medo era que eu paralisava, igual eu fiz agora, né? Eu, em vez de reagir conforme eu gostaria de reagir, eu acabava parando ali, travando, né? E aí eu encontrei um videozinho bacana, que eu vou jogar já já aqui, enquanto a gente conversa, que mostra os experimentos que estão sendo feitos lá com os ratinhos em relação a medo. E um dos elementos, né, uma das respostas que o ratinho então pode dar para o medo é justamente esse, o de congelar, né? E claro, ele não é um dos mais efetivos, né? Vai vir um predador, ele congela, existe uma certa chance do predador deixar ele em paz, mas a maior chance é de o predador pegar ele. Mas a segunda reação que ele pode ter é a de se esconder, né? Que seria. Aí então, lembram daquele mecanismo que a gente já conversou outro dia, que é lutar ou fugir? Na verdade, ele é um mecanismo tríplice, por assim dizer, porque ele é lutar, fugir ou paralisar, né? É flight, fear ou freeze. E aí, se a gente adota. Então, uma reação natural, por assim dizer, dos seres vivos. Muitos seres vivos entram nesse estado de paralisação. E aí, então, eles têm essa. Aí eles conseguem algumas vantagens. Aí eu fiquei pensando, cara, mas paralisar, como eu disse pra vocês, eu odeio paralisar, né? Eu pensei, cara, paralisar o que ajuda, né? Eu fui pesquisar. Paralisar ajuda a gente porque a gente começa a conservar energia. Quando a gente está paralisado, a gente gasta pouquíssima energia. Uma outra vantagem de paralisar é que também a gente consegue se camuflar no ambiente, né? Se a gente ficar bem paradinho, fica mais difícil de detectar a gente. Então, lembrem lá do Jurassic Park, né? Que o dinossauro lá, o T-Rex, ele só consegue enxergar quem está se mexendo. E aí tu fica paradinho, então ele não te enxerga. Né? E tem uma outra vantagem também, que ele direciona todos os recursos do corpo para onde tu mais precisa nesse momento. É muito parecido com. Por isso que é o mesmo mecanismo, na verdade, neurologicamente ele é muito parecido para as três respostas, né? Tu vai ter mais elementos para se defender, para fazer o que tu precisar fazer quando tu entra nesse estado aí, né? Uma outra coisa curiosa do medo é que quando a gente já passou por algo parecido, a tendência, isso que se descobriu lá nos estudos com os ratinhos, a tendência é a gente agir agressivamente na próxima inserção. Então vamos imaginar que eu me assustei com um rojão. Vamos imaginar aí. Na primeira resposta eu paralisei. Na segunda eu vou ficar pistola, né? Vou querer dar um morro em alguém. Então, não se sintam, isso meio que me acalentou também. Não se sintam tão mal se vocês paralisam, porque a chance da próxima vez que acontecer a mesma situação, vocês responderem diferente é maior, né? De vocês responderem de uma maneira melhor, mais de acordo com o que você gostaria de responder, aumenta, né? A chance, no caso, a chance aumenta. Então, o que isso nos diz, né? Isso nos diz que se a gente enfrentar os nossos medos, a gente tende a conseguir encontrar maneiras de lidar com eles. Então, isso que se fala muito é verdade mesmo, né? Quando a gente tem medo de falar em público, o melhor é a gente ir lá e me dar a cara a tapa e falar em público. De repente começar com um público pequenininho, um público mais familiar e depois começar a aumentar, né? Esses dias eu vi inclusive um vídeo que eu acho que ajuda nesse sentido. O nosso medo, quando a gente, né? Então a gente entra um pouquinho nos medos do ser humano, porque eu tava falando dos medos instintivos, daquilo que nos traz risco, né? Nos traria risco de morte lá, né? Por exemplo, um predador, a gente está dirigindo, coisas que realmente podem nos matar. Mas esses outros medos que o adulto tem, eles não trazem tanto risco de tu, né, de tu
se arriscar ali, de tu arriscar algo vital, mas mesmo assim, eles causam grande ansiedade, grande angústia, né? E um dos medos que a gente pode, uma das maneiras de lidar então com esse medo seria dessa forma: a gente se expor aos riscos aos poucos. E aí, novamente, vem esse vídeo que eu tava falando para vocês, né? O cara foi muito enfático e isso meio que me ajudou um pouco. Ele disse assim: a gente nunca começa fazendo, seja lá o que for que a gente está fazendo, que a gente está começando a aprender, a gente está começando a fazer 100% super bom naquilo que a gente tá fazendo. A gente sempre vai começar meio ruim, a gente sempre vai começar fazendo umas besteiras. E é parte do aprendizado. Então isso meio que nos permite a gente se perdoar, né? Quando a gente, por exemplo, então novamente falando de falar em público, quando tu vai lá, fala em público e tu erra, a chance é de isso te traumatizar, né? Tu pensar, mas aquele dia eu travei, falei tudo errado. Ai, agora se eu for vai ser pior, então tu entra num ciclo. E aí tu passa a cada vez ter mais medo de falar em público. E então pensar nisso pode ajudar, né? De que, cara, eu vou lá, vou falar em público, vou falar mal mesmo. Todo mundo fala mal no começo. A galera vai xingar, vai falar que é ruim. Mas eu tô começando, né? Então a prática lá, a história da prática leva à perfeição. Se a gente botar mais vezes a cara a tapa, a gente vai ficando cada vez melhor naquilo que a gente quer fazer, né? Então, isso é uma das dicas aí em relação a medo, né? A gente não deve desistir do que a gente gosta pelo simples fato de ter medo de fazer aquilo. A gente tem que encontrar maneiras, de repente, de enfrentar esse medo. Eu não digo que você precisa necessariamente dar direto a cara a tapa, né? Vamos imaginar que você tem medo de altura. Você não vai subir no Empire State logo de cara e olhar para baixo, né? Mas de repente você vai começar com medos menores, você vai começar subindo em algum lugar não tão alto, ou subindo com muita segurança no lugar alto, ou quem sabe até simulando, né? Hoje a gente tem simuladores muito próximos do real, lá com a realidade virtual, né? A gente bota lá o equipamento, então aquilo talvez te permita tu enfrentar esse medo sem realmente se expor ao risco que tu tem de estar lá, né? Então essa é um dos meios que eu tenho para mim que a gente pode usar para começar a enfrentar nossos medos. E é isso então, pessoal. Me digam aí, vocês têm medo das coisas? Eu tenho muito medo, como eu falei para vocês. Me digam como é que vocês lidam com medo no dia a dia. E é isso. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.